Oi, oi, meu povo, meu bem, como é que você tá? Hoje vamos falar sobre algo que tá muito comum nas redes sociais, que tem alerta em texto e que relacionamentos, né? Filho traz muito forte na vida da gente. Hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais. O que é um gatilho emocional? Você já se viu em situações em que você tem uma reação rápida, imediata, um sentimento, né, uma reação emocional muito forte e que você às vezes nem sabe entender por que você reagiu daquela forma? Tipo, você fica tão nervosa, tão nervoso, tão estressado e briga e etc e tal, e você não reconhece. Caraca, por que eu agi assim? Né? Você não saca de onde veio? O gatilho emocional, ele é isso, sabe? Ele é aquela situação que vai lá e te gatilha, vai naquele pontinho ali de dor em você e você reage sem você perceber direito por que nem como. Que ele vai lá para as histórias que você já viveu e que deixaram a marquinha. Quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo já deve ter me visto falar sobre roxinhos emocionais. Eu chamo o gatilho emocional de roxinho emocional. Tá tudo no mesmo pacote. O que eu falo sobre os roxinhos emocionais? Sabe aquela batida que você dá na quina na mesa? Né? Você tá andando e pá, bateu na quina na mesa. Nossa, a quina na mesa vive no meu caminho, um negócio impressionante. Fica aquele roxo, né? Aquela marquinha roxa, redondinha ali, bem dolorida. Normalmente ela não dói do nada, né? Você tá ali com ela, você nem lembra, mas alguém toca. Cara, você vai no inferno e volta. É aquela dor aguda, sabe? Chata. E aí, qual que é a nossa reação comum diante de alguém que tocou no seu rostinho? Você dá um pulo, você grita com a pessoa, você fala, presta atenção, tá vendo que eu tô aqui? E você esquece que só doeu daquele tanto, daquele jeito, porque já tinha um roxinho ali. Que não foi o que a pessoa te falou. Foi aquela manchinha roxa, né, que tá ali, que você bateu em algum lugar, que ficou dolorida e que você não cuidou por algum motivo. Nas nossas infâncias, todos nós tivemos muitas dores que não foram olhadas ou cuidadas por quem estava perto da gente. Né? A nossa geração talvez seja a primeira geração, e aí falando de uma forma geral, não é que nós somos os primeiros, os grandes iluminados que pensaram nisso. Óbvio que a gente tem estudiosos, alô Freud, que falam sobre saúde emocional há muito tempo. Mas a nossa geração talvez seja a primeira que está tendo a oportunidade de colocar isso como uma das prioridades, sabe? Como olhar para as emoções e para os relacionamentos de uma forma muito mais profunda. A gente está podendo fazer isso de uma forma diferente. As gerações anteriores não sabiam a importância da saúde emocional, não sabiam a importância de olhar para si com cuidado e com carinho, não sabiam que não é o outro que é culpado pela sua reação, é algo que já está aqui mexido dentro de você. A gente vê as gerações anteriores fizeram descobertas incríveis, né? Eu lembro do primeiro celular na cintura desse tamanho, na cintura do meu pai. Né? Quanta coisa mudou. Então esse foco no que estava desenvolvendo era muito grande e não estava tão junto com esse foco na saúde emocional. E agora a gente está tendo um foco maior na saúde emocional. Nós tivemos muitas dores de infância. Aquela situação que te remete uma dor, aquela fala, aquele negócio que seu pai, tua mãe falava, tua avó, tua prima, enfim, e que as situações da vida atual vão te levar para aquele sentimento que você tinha lá enquanto criança, sabe, para aquela situação, e que na maior parte das vezes, normalmente a gente não faz a ligação de que, olha, eu estou reagindo assim, me sentindo assim, porque me remete a essa dor. E aí eu vou dividir algo para você, com você, que eu percebi essa semana, né? Que tem sido um gatilho muito grande pra mim. Helena tem 6 anos. E nos 6 anos de Helena, acho que eu nunca tive vontade de bater nela. Já tive vontade de bater em Miguel algumas vezes. Nunca fiz, mas já tive vontade. Mas de Helena eu acho que eu nunca tive. Helena é uma criança que ela tende a ser muito mais fácil de lidar, sabe? Pelo menos pra mim, pro meu ego, pra minha forma, para as coisas que eu enxergo, pra minha história de vida. Só que aí ela tem tido um comportamento que me dá uma raiva, mas uma raiva, sabe? Que eu fico assim, ai, saco, não podia ser assim. E eu comecei a observar esse comportamento meu, né? Essa reação minha, quando ela fazia isso. Qual é o comportamento? Ela chora, se você ver o vídeo, inclusive, que ela participou, mas com Miguel, ela falou, eu choro assim, eu amo chorar. Mas o que acontece? Acontece alguma coisa, sei lá, o irmão fala alguma coisa com ela, eu ou o pai falamos alguma coisa que desagradou. Em vez de lidar com essa coisa, ela vai lá, corre, se esconde, vai pra trás da cortina do quarto
pra chorar. Pois aí você fala assim, Elisa, bota ela chorando, não tem problema nenhum. Ela já chora por diversas situações e eu não me importo. Mas esse choro específico, de quando algo acontece e ela corre pra se esconder, cara, ele é um gatilho gigante pra mim. Por que ele é um gatilho gigante pra mim? Porque eu sempre fui a menina brava, né? Eu fui estimulada pela sociedade ao meu redor, né, a enfrentar o medo. Eu fui estimulada a olhar pro medo e fazer bu. Então, quando você me chama pra briga, a minha tendência natural é falar, que você andou falando de mim? Bora, fala na minha cara agora. Eu cresci assim, gente. Você tá pensando que aqui a pessoa fala sobre CNV, sobre relacionamento, eu sempre fui calminha, tranquila, empática e fofa? Não. Eu era assim com as pessoas que eu amava muito. Mas que eu apertava no pé, não pisava no meu calo, não, que o negócio doía. Então eu sempre fui do brigar. Se até hoje algo acontecer, algo bem assustador acontecer, e eu ficar com muito medo, a minha primeira reação vai ser enfrentar esse medo. Vai ser, não, eu vou lá, vou resolver. Meu negócio é resolver, é ir pra frente. Eu nunca tive o direito de ter medo de resolver as coisas, de me encolher e me esconder. Aquilo, na minha visão de criança, era o oposto do que as pessoas devem fazer. Aquilo pra mim era passividade, eu odiava a passividade. Aquilo pra mim era, sei lá, incompetência, sabe? Tipo, não, se algo tá acontecendo e você não gostou, reaja! Agora! E aí a minha filha, tipo a filha dessa pessoa, que ia lá tirar a pergunta, ia falar, você falou de mim? Fala agora na minha cara. Se esconde na cortina, bem, quando alguma coisa acontece que ela não gosta. Você tem noção do quanto isso é o oposto de tudo que eu acreditava que deveria ser? Sabe? Então assim, na minha visão de criança, como é que você se defende dos abusos da vida, dos absurdos da vida, das coisas que doem na vida? Na minha visão de criança, você se defendia sendo o mais assustador possível. Você se defendia batendo no pé, gritando bem alto. Não é o que ela faz. E aí, na hora que chega nesse momento que algo aconteceu e ela se esconde, é como se ela sapateasse no rostinho meu. Aquilo não tem nada a ver com a menina. É a minha história de vida. E aí, qual que é o grande detalhe? É que na maior parte das vezes, a gente não saca que não é a pessoa. É a minha história de vida. Quem disse que ir lá bater no ombro da pessoa e perguntar, vem cá, o que você andou falando de mim é o certo? Quem disse que gritar e bater o pé é o certo? Porque veja bem, em regra, ela vai lá, se esconde, vai debaixo do cobertor, vai debaixo da cortina, chora, se encolhe, e daqui a pouco ela volta e fala, olha, eu não gostei da forma que você falou comigo. Mamãe, eu não gostei disso que você fez. Miguel, eu não gostei, você não pode fazer isso comigo. Então assim, ela se posiciona, mas na minha cabeça, na minha forma de agir, na forma que eu aprendi, esse posicionamento tem que ser imediato para você demonstrar poder. E aí ela faz de um jeito completamente diferente, que inclusive eu estou aprendendo a fazer agora. Não me encolher e chorar no canto, mas de dar um tempo, de chorar se for necessário. Eu nunca me dei esse tempo de chorar, eu não tinha esse tempo de chorar. Na minha cabeça, ninguém ia me proteger se eu não me protegesse. E aí na hora que ela se esconde, é como se ela falasse, né, nos meus gatilhos, nas minhas histórias mentais, é como se ela estivesse encolhidinha falando, pode me comer, bicho, monstro, pode me levar, eu não vou reagir. Tipo, não, morra lutando, sabe? Não morra encolhido. Essa é a minha forma de agir. E quando ela se encolhe, eu tenho raiva. Eu tenho raiva pelas vezes que eu tive vontade de me encolher, eu nunca me encolhi. Eu tenho raiva pelas vezes que eu tive vontade de ficar calada, de que alguém fosse me proteger, de ter um tempo e eu achava que eu não podia. Sabe? Eu tenho raiva porque eu acho que ela tinha que ser igual a mim, porque o meu jeito de ser é o certo, não é o que a gente pensa. E aí vem um monte de raiva. E se eu não me observar, cara, eu vou brigar com ela. E vou falar que errada é ela. Sem perceber que o comportamento dela é um gatilho intenso pra mim. Que o comportamento dela vai numa dor minha, que não foi cuidada, que não foi olhada, que não foi devidamente respeitada no momento em que eu a vivi e que só foi reforçada durante toda a vida. E aí eu vou brigar, que nem aquela pessoa que tocou no roxinho e a outra fala, ei, presta atenção, não tá vendo? Você é desastrado. Você perceber que só doeu daquele jeito que tinha um roxinho ali. E que ninguém tem a obrigação de conhecer os nossos roxinhos. E aí você pode perguntar, tá ok, Elisa, me entendi, mas o que eu faço? Né? O que eu faço? Como é que eu percebo que houve um gatilho emocional ali? E como é que eu lido com esse gatilho emocional? Minha forma de perceber os gatilhos emocionais normalmente é quando eu percebo
observar o meu corpo e ver o quanto eu fiquei nervosa, triste, raivosa, abalada de alguma forma com o que aconteceu. Tem coisas que, obviamente, né, você vê que não, tá totalmente proporcional, né, cara, aconteceu tal coisa comigo e eu reagi dessa forma, foi intenso e, sei lá, morreu alguém e você ir chorar e ficar no cantinho encolhido e com medo, né, tem coisas que você vai dizer, não, essa reação aqui, ela tá bem proporcional. Mas tem coisas que a reação não é proporcional, que a raiva que a gente sente, o ódio que a gente sente, ele não tá diretamente proporcional, né, ele é exagerado, ele é demais. Como no caso da menina se escondendo atrás da cortina e eu surtando. Não faz sentido. Então, assim, por que me incomodou tanto? Me incomodou tanto no nível que a pessoa olhar e falar, opa, não é mais sobre essa pessoa. E, gente, são tantos gatilhos ao longo do dia, ao longo da vida, tantos que a gente nem sabe dizer. Casamento, Ave Maria, casamento é um lugar assim, tipo, milhões desses. E eu tenho tantos gatilhos em relação a casamento, mas tantos. Eu lembro de uma vez, eu até botei esse exemplo no Porquê Gritamos, né? No meu livro. Em que eu tava cozinhando banana da terra. E Isaac gosta da banana da terra. Isaac, meu marido, é mais molenguinho, assim. E eu gosto dela mais firme. E aí, eu chego no ponto da minha, normalmente eu tiro a minha e deixo cozinhar o resto pra ele. E aí eu tirei a minha pra comer. E quando eu tirei a minha, ele passou. E aí ele fez... nem chamou ninguém pra comer, né? Já tá comendo. Gente. Corta aí. Pra Elisama Pequena, Elisama Pequena tinha um rótulo de gulosa. Elisama Pequena cresceu ouvindo. Olha, tem os outros na mesa, viu? Ainda tem gente pra comer, viu? Vê se não come tudo. Você não sabe a hora de parar. Elisama Pequena cresceu ouvindo os pais ameaçarem Débora, a caçula, de... Se você não comer, a gente vai dar pra Elisama. Porque Elisama era um cachorro. Então, assim, eu acho que eu já contei essa história aqui. Elisama Pequena tinha esse rótulo e essa ferida enorme, porque eu ficava me sentindo muito injustiçada. Eu pensava, cara, não, eu não sou assim. Por que eles falam isso? Na realidade, eu me sentia muito frustrada e magoada, com uma sensação de injustiça, da injustiçada no meu sentimento. É um pseudo-sentimento. Depois eu posso falar isso, sobre essa NV. Mas, enfim. E aí... era uma dor muito grande ser chamada de gulosa. É tipo um roxão, não é um roxinho emocional, não. É um roxão desse tamanho. Quando o Isaac passou e falou aquilo, cara, me gatilhou. Na hora ele tocou nesse roxinho. Eu queria dizer que eu fui iluminada, mas eu não fui. Eu soltei um palavrão com uma raiva. E aí foi o momento de eu sacar e falar, cara, não é a forma que eu costumo falar, que eu falo normalmente. O que tá acontecendo? Eu respirei. Essa é uma dor que eu trato há um tempo, né? Que eu olho pra ela há um tempo. Eu sabia o que era. E aí, qual que é a importância de você reconhecer o seu gatilho? É que você sai do jogo de ser o grosso, estúpido. É você quem paga, pois agora eu vou comer 2. Né? Você sai desse jogo, que seria o meu padrão, né? Ser grossa, falar, qual o problema? É você que tá pagando? É você que tá pagando? Pois é, vou comer 2, vou comer toda essa merda toda agora. Que seria o meu padrão, né? Anterior, o padrão de quase toda uma vida. Mas em vez disso, eu pude falar, respirar, reconhecer de onde vim e falar com ele, amor, você sabe que o meu rótulo de infância, tipo, a infância inteira, foi de gulosa. Não comenta sobre o que eu tô comendo, sobre como eu tô comendo. Não faz esse tipo de comentário porque você toca numa dor que é difícil lidar. E aí, em um dia ruim, eu posso acabar descontando em você sem perceber. Assim, é um limite meu. Fala dessa dor, não. Não faz esse tipo de comentário, não. É um espaço aqui que não é bom você ultrapassar. E aí foi legal, porque depois disso ele nunca mais comentou. Ele não comenta sobre a minha comida. Sobre o que eu tô comendo, sobre o que eu não tô comendo. Ele não comenta. Porque ele sabe que eu ouvi comentários sobre o que eu comia a vida inteira e que vai ser um ponto que a gente vai acabar brigando. Descobrir, perceber, notar que aquela dor, ela tinha uma outra origem que não era o meu marido, me fez poder separar as coisas. Não descarregar essa dor de uma vida nele e me deu a oportunidade de falar com ele o que é que doía e deu pra ele uma oportunidade linda, minha gente, que é a oportunidade de entender a minha dor e não agir de novo lá, naquele lugar, porque não tinha necessidade de agir naquele lugar, porque não tinha necessidade viva dele ali, que precisava, ok, mas é necessário, esse ponto aqui também é necessário pra mim, como é que a gente vai entrar no acordo. Não tinha, né, comentar da vida alheia não é uma necessidade de ninguém, né, então ele pôde não comentar mais, e isso foi maravilhoso pro nosso casamento.
Quantas e quantas vezes na relação dele com as crianças, eu fico com raiva, aí eu percebo que eu tô transferindo para ele, projetando nele a relação de quando eu era criança, de quando meu pai falava aquilo, de quando a minha mãe falava aquilo, e aí eu quero brigar com ele, tá muita coisa misturada agora, né? Vou dar uma afastada, vou respirar para eu dar para ele o que é dele e deixar aqui o que é meu. Quando a gente fala de gatilho emocional, a gente está falando dessas situações do hoje que nos remetem a essas situações do ontem, que nos trazem muito forte aquela dor do ontem. E às vezes é uma dor tão primária, é uma dor tão crua que você não sabe nem nomear, que você não sabe nem reconhecer, nem saber de onde ela vem, que dá um desespero que você não sabe nem de onde... Mas por que dá esse desespero? Por que eu tô... Uma angústia. Tem uma dor lá de trás. Tem uma dor lá, ó, da sua história, que você aprendeu a reagir dessa forma para se defender enquanto criança. Porque olha só, o que é que o gatilho vai fazer? Ele vai despertar o que você já viveu. E na nossa tendência, né, no nosso padrão, a gente vai agir de acordo com o que a gente aprendeu que funcionava para lidar com aquele sentimento. Entendeu? Então assim, quando eu ficava muito assustada, com muito medo, o que é que eu fazia? Eu sentia raiva, eu gritava e eu brigava, né? Eu tentava me defender, entrava num modo de autodefesa muito grande que podia partir muito bem pro ataque. Se eu não perceber, no meu dia a dia, eu vou gritar e eu vou brigar cada vez que eu ficar com medo ou frustrada. Cada vez que me remeter uma situação lá de trás que vai para esse sentimento de medo, de angústia, de frustração, de ficar com angústia, pelo amor de Deus. Medo, terror. Então eu vou querer, sabe, ir pra cima. E aí esse exercício de reconhecer, opa, olha, tô querendo aqui, tô fugindo do meu medo, tô descontando em Helena, uma situação que não tem nada a ver com ela. Não vou descontar na garota. Tô aqui brigando com o marido, o grito que eu não dei pro meu pai e pra minha mãe quando eles falavam isso, eu não podia dar. Ai, essa é uma história que dói. Então tem às vezes você vê assim, em textos no Facebook, no Instagram, né? Ah, alerta de gatilho, aí vai lá e conta a história de um abuso sexual, e conta que muitos de nós têm histórias que quando você ouve aquilo dali, te leva para essa dor primária, sabe? Para essa dor lá do começo, essa dor que você vai para um lugar de luta ou fuga, essa dor que apaga o teu racional. Que vai para essa dor lá infantil, essa dor que era vivida com intensidade. E a gente fica aqui voltando para essas dores altamente intensas e sem compreendê-las. Porque se eu sigo culpando você pela minha dor, eu não vou compreender o que essa dor está me contando sobre mim. Quando eu grito com a Helena porque ela se escondeu, eu não consigo perceber que foi de mim, que eu tenho raiva porque ela se esconde, eu tenho raiva porque eu nunca pude me esconder, eu tenho raiva porque eu acho que aquilo é passividade. E aí eu consigo olhar pra mim e pensar nas várias situações que eu podia parar, que eu tenho um tempo de respirar entre o que me acontece e a forma que eu vou reagir. Que eu posso fazer isso e que eu não vou estar sendo covarde. Sabe, essa oportunidade de perceber os meus movimentos e cuidar deles e decidir como eu vou agir diante deles. Então, quando vem a dor que ela me despertou, a atitude dela me despertou, e eu fico aqui comigo, e eu respiro, e eu decido como eu vou agir com ela, e eu começo a trazer para minha vida a possibilidade de enxergar, olha, que interessante. Curiosidade gentil, eu te falei isso 1 milhão de vezes aqui. Olha que interessante descobrir como você funciona, né? Olha que interessante. Quando ela age assim, vai para esse lugar em mim. Putz, tem muita atitude hoje em dia que eu sigo reagindo rapidamente porque eu acho que se eu não reagir eu vou ser covarde. O que é covardia para mim? Olha só, eu agi assim, não foi porque eu quis. Aquele dia eu falei que eu não queria ser covarde. Putz, será que isso é a melhor forma de agir? E aí, amor, você vai se conhecendo cada vez mais. Você vai se aprofundando em você e vendo o quanto você é interessante. O gatilho emocional, os rostinhos emocionais, eles não são ruins, eles são você também. Eles fazem parte da sua história. Quanto mais você reconhece, você consegue perceber quem você é, o que você sente, o que você precisa e os seus limites. Que talvez chegue no momento em que você percebe, por exemplo, como muitos textos que falam de suicídio, né, de abuso sexual, que a galera bota alerta de gatilho, você consegue perceber que, cara, isso aqui tem uma dor que ainda é muito forte em mim, eu acho que eu não vou ler esse tipo de coisa, eu não vou entrar em discussões sobre esse tipo de situação, ainda
ainda não tá bem elaborado dentro de mim, ainda não tô forte o suficiente para conversar sobre isso. Você consegue perceber, inclusive, os seus limites, sabe? Seus movimentos internos. Quando rola uma situação assim. Eu acredito que cada coisa que a gente vive na vida ensina um pouquinho pra gente, né? Ensina pra mim, ensina pra você, sobre quem a gente é, sobre a vida, sobre como a gente encara a vida. E cada vez que eu aprendo sobre mim, eu ganho a oportunidade de escolher. Eu saio do automático dessa reação, que ela é sempre muito impensada, ela é sempre muito papum, e consigo respirar. E consigo parar e pensar, opa, olha, eu sempre agi assim, por causa disso aqui, agora eu posso... Não, não é o passado, esse aqui é o presente. No presente, eu posso escolher como eu vou agir. No presente eu posso decidir agir de outra forma. No presente eu posso pensar de outros jeitos. É isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Falar sobre gatilho emocional, sobre você entender os seus gatilhos emocionais. E tem um aviso importante. Vou deixar na descrição do vídeo, no dia. Aliás, vou botar o link aqui também, o site, nos dias 23, 24 e 25. Nós vamos ter o segundo ciclo de palestras por trás do grito. Eu fiz em setembro um ciclo de palestras, eram 3 dias seguidos, sobre o grito. O que é que está por trás do seu grito, no momento que você grita? Por que que você grita? O primeiro dia era sobre isso, o segundo dia é por que que as crianças gritam, né? O que é o mau comportamento do meu filho diz sobre ele, como eu posso lidar com esse mau comportamento. E o terceiro dia era como agir quando as coisas saem do esperado. A gente fala sobre culpa, sobre autocompaixão, é ao vivo. Foi lindo. O primeiro ciclo foi incrível. Mais de 10 mil pessoas acompanharam, assim, foi muito legal. E eu estou te convidando, é online, é gratuito, para você participar também do segundo ciclo de palestras por trás do grito. Vai ser incrível. Você pode se inscrever aí, elisamasantos.com.br/por trás do grito. Tá bom, amor? Se você acha que este vídeo pode ajudar alguém, compartilha. Mensagem de amor e de empatia a gente espalha. Segue o canal, ativa o sininho e curte o vídeo, gente. Interage. Quando vocês interagem no YouTube, né, nos comentários, curtindo o vídeo, o YouTube entende que esse é um assunto que interessa pra você e ele te entrega mais. Não sei se você sabe, mas ele não entrega tudo pra todo mundo. Então ele vai te entregar mais assuntos se você fizer assim. Tá bom, meu bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo.